Olá, muito obrigado, uma grande alegria iniciarmos esse estudo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um tipo de questão que tem aparecido nos exames de promoção de grau, Sênior e Master, e a partir de agora cremos que vai estar presente nos exames. É importante, mesmo as pessoas, o preletor Master que esteja nos acompanhando, que também tenha essa visão mais analítica dos textos da Seichono. Por que isso está aparecendo agora nos exames? Para que nós justamente tenhamos um pensamento mais analítico, um pensamento, uma visão mais filosófica, não muito linear como estamos acostumados. Então vamos analisar os textos de uma maneira mais ampla, até porque nós vivemos hoje num mundo de muitas informações e a própria informação da Seichono acaba tendo que conviver com outros tipos de mensagem e então é importante que nós tenhamos uma visão ampla, analítica da própria escritura da Seichono. Então, bastante atenção para esse tipo de questão. Algumas pessoas, até porque esse tipo de questionamento, de enunciado, já surgiu em algumas provas e algumas pessoas tiveram dificuldade. A gente conhece, algumas pessoas a gente conhece pessoalmente, outros a gente, lendo o texto, percebe. São pessoas que têm conhecimento doutrinário, têm capacidade de se expressar, mas que acabam fazendo enveredando equivocadamente para uma vertente de desenvolvimento de raciocínio e acabam, por isso, sendo prejudicadas. Então, é importante que tenhamos esta visão da forma de desenvolver esses textos para que não só possamos ser bem-sucedidos num exame, num eventual exame, mas que tenhamos essa visão mais ampla, até na nossa forma de comunicar. Hoje em dia também nós próprios acabamos tendo espaços em mídias sociais e às vezes vamos compartilhar mensagem, vamos ver que isso tem a ver com essa realidade do mundo hoje. Então é importante que nós prestemos bastante atenção. Então nós vamos pensar aqui, temos uma questão, essa questão é uma questão hipotética, mas é perfeitamente possível uma questão como essa no exame hoje. Um preletor mantém um blog no qual publica pensamentos próprios, vivências pessoais, bem como ensinamentos, frases e textos da Seichono. Em certa ocasião, postou o seguinte trecho extraído de Convite à Felicidade, volume 2, página 61. Se Deus criou o homem saudável, este nunca poderá se tornar doente. Bela frase, né? Legal. Se Deus criou o homem saudável, este nunca poderá se tornar doente. Há problemas nessa postagem, isto é, neste texto, há algum aspecto que pode levar à confusão e distorção doutrinária? Que problemas são esses e o que fazer para solucioná-los? Então vamos responder essa questão. Como é que nós vamos desenvolver essa redação? Então aqui, fácil, né? Se Deus criou, tem a frase aqui do mestre, se Deus criou o homem saudável, este nunca poderá se tornar doente. Então é fácil, né? Sim, o homem é filho de Deus, o homem é maravilhoso. E se Deus, que a perfeição criou o homem como um ser saudável, jamais vai adoecer, porque a doença não tem existência no mundo da magia da Bíblia. Sendo que Deus não criou a doença não pode afetar o homem, porque a doença não tem existência na Bíblia, mas moderadamente e naturalmente a doença desaparecerá. Para. Não é isso. Esse é o erro que as pessoas têm cometido. Então vem esse trecho, esse nos é muito familiar, esse trecho. Então vamos ver aqui, diz assim, se Deus criou o homem saudável, este nunca poderá se tornar doente. Então a gente está acostumado com isso, a gente entende o que é isso, mas publicar só isso aqui, existe um problema. E aí a pergunta, existe um problema nesse texto? Primeira coisa, você não está criticando o mestre. As pessoas acham, não, mas é um texto sagrado. Em primeiro lugar, entenda que não está sendo solicitado para explicar o texto ou explanar sobre ele. Você vai ter que fazer uma análise crítica ao fragmento do texto. Esse fragmento do texto, o problema está todo aí. Livre-se de ideias preconcebidas como é um texto do mestre Masaharu Taniguchi, portanto é um texto sagrado no qual não pode, em qualquer circunstância, haver qualquer problema. Porque aqui, este fragmento solto, sim, pode haver problemas. Porque, primeiro, a questão aí, nós dizemos,
o homem nunca poderá adoecer. E as pessoas, a gente coloca num blog, o mundo, a humanidade inteira pode acessar isso. A pessoa diz, está dizendo que se Deus criou o homem, esse nunca poderá se tornar doente? Ah, isso é mentira, porque o homem adoece sim. Então, o que nós precisamos dizer? Que este texto é um texto muito curto para explanar a verdade. Isso é um ponto central, anote isso aí no seu caderno. Texto muito curto, não é possível, o texto é muito curto e, às vezes, o texto muito curto não pode expressar verdades complexas. Então, veja, isso está dentro de um livro. São livros de trechos curtos, lembre-se disso, esse é um argumento interessante. É um livro de trechos curtos, é o livro Convite à Felicidade. Então, quem já estudou teologia, a teologia tem a hermenêutica, que é o estudo de textos sagrados. Então, por exemplo, você vai ler a Bíblia, qualquer professor de hermenêutica vai dizer assim, leia pelo menos o versículo que vem antes e o versículo que vem depois. E aqui neste caso, nós precisamos ler o segmento que vem antes e o segmento que vem depois. Lembre que Convite à Felicidade é um livro que ele é por dias, são preceitos diários. Então nós vamos pelo menos ler a palavra do dia anterior e do dia posterior, mas de preferência leia pelo menos o mês. O mestre vem desenvolvendo um raciocínio. E aqui nós nem citamos o trecho inteiro, nós citamos a frase. O dono do blog, ele citou a frase. Então, primeiro, fazer esse preâmbulo aí, dizer o texto é muito curto, é importante contextualizá-lo, ver que ele foi extraído de livros com trechos curtos, é importante ver todo o contexto, todo o desenvolvimento do raciocínio. E aí nós vamos ver, existe problema? A pergunta é, existe problema? Sim, existem problemas, identificar os problemas. Existe de fato o fato concreto de que nesse mundo visível existem pessoas enfermas. Então, apontar isso, existem pessoas enfermas e hospitais cheios de doentes. Assim, esse texto pode parecer absurdo ou um devaneio sem sentido. Dizer isso expressamente numa redação, olha, isso aqui não está bem assim porque pode suscitar esse problema. Aí sim você pode entrar para a explicação, porque falta a explicação de que o autor está se referindo ao aspecto da imagem verdadeira. Aí é explicar o que é a imagem verdadeira. No plano fenomênico, contudo, aparecem essas coisas e o leitor não teria acesso a essa informação com apenas uma frase. Então, apontar isso. Aí, realmente, você começa a trilhar aquilo que o texto nos propõe. E aí, no momento de nós fazermos uma palestra, nós também vamos observar essas coisas. Até que ponto eu consegui contextualizar, deixar isso claro. Se você tem o seu próprio blog, você vai colocar, você vai fazer tem gente que faz o cartão de visita, é simpático isso, coloca um trecho do mestre. Então, escolher bem uma coisa bom. É uma frase com um cartão de visita pequenininho, tem que ser uma coisa que fique muito clara. Então, tomar cuidado com frases que podem dar interpretações errôneas. A gente tem que tomar cuidado. Quando a Seitonoi foi para a televisão, uma preocupação que a gente teve, demoramos ainda, no começo, assim, era um cuidado, demoramos até para nos sentirmos à vontade, para na televisão não sair falando Seichonoiês. Não sei se existe esse idioma, mas falar um jargão próprio nosso. Tem coisas que a gente fala para o nosso auditório. Tem aquela clássica frase, tem alguém pela primeira vez? Agora, em televisão, nós temos um alcance, podemos ter milhões de pessoas pela primeira vez. Não sei se nós temos tanta audiência assim, mas potencialmente existe a possibilidade e pessoas que não vão entender se a gente falar uma linguagem muito hermética. Então, isso que tem que ser apontado numa redação dessa. Não é para a gente começar a explicar como se estivesse fazendo uma palestra, porque na palestra até alguém pode levantar a mão, olha, não entendi muito bem, a gente explica. Mas você lançar uma coisa na rede, ou você publicar numa revista, por exemplo, uma revista, olha, eu gostaria de colocar uma editora, uma frase da Seitonei, ótimo, bacana, né? Vai divulgar a Seitonei, a gente fornece essa frase, mas precisa ver, o ensinamento está completo, está claro? Então, essas coisas que a gente deve ter muito cuidado. Também poderá dar outra ideia, outro problema que tem aqui, dar a ideia de que esteja questionando a perfeição de Deus, isto é, pode-se chegar à conclusão que o texto queira nos conduzir ao seguinte raciocínio. Veja, tem outro problema no texto. Se Deus criou o homem saudável, esse nunca poderá se tornar doente. Mas como há homens doentes,
podemos concluir que Deus criou o homem propenso a adoecer. Então aí vai uma crítica a Deus, nós pensarmos assim. Bom, se Deus criou o homem perfeito, jamais deveria adoecer. Portanto, Deus não criou o perfeito, porque o homem adoece. Então tem dois problemas possíveis aí, e talvez o leitor inteligente, tendo esse material em mãos, ache outros problemas até. Então é isso que a gente precisa apontar nesse tipo de redação. A gente precisa ser bem crítico, dizer, olha, isso aqui não está muito correto. Aspectos que tornam o texto problemático. O trecho está fora do seu contexto. Anota essas coisas aí. Escreva isso numa redação, de fato. Aí, quando você for fazer uma análise, você pode escrever. Depois, se você lembrar disso, quiser encontrar comigo, pagar um café, eu aceito, né? Mas pode escrever isso, é por raciocínio. Aliás, tem que pagar o café para uma equipe, né? Eu estou aqui como porta-voz, né? A gente trabalhou para desenvolver esse material, mas se quiser dar o cafezinho para mim, representante, mas escreve aí dessa forma mesmo, né? O trecho está fora de seu contexto e os conceitos apresentados carecem de referências, explicações e fundamentação. Muitas vezes, textos curtos não são suficientes para explicar verdades profundas, que a gente falou logo na abertura da nossa conversa. E para solucionar o problema, o que você vai fazer para solucionar o problema? Para solucionar os problemas da postagem, seria conveniente publicar o segmento inteiro do livro do qual foi extraído. Além disso, procurar no próprio livro pequenos trechos que esclarecem aspectos que tenham ficado vagos no segmento a ser publicado. Então é importante, pode complementar com outros trechos. Atenção, se fosse uma situação real, o problema da postagem estaria resolvido apenas com a inserções citadas. Mas, em se tratando de redação, é preciso que você demonstre não só seu conhecimento, mas seu raciocínio filosófico sobre o tema. Então, aí você deveria dizer, por exemplo, seria importante ter um trecho que explique a diferença da criação de Deus e o mundo da projeção. Aí nós entramos nos dois pilares doutrinários. Só existe Deus o que vem de Deus. O texto nos fala disso. Na entrelinha, ele está nos dizendo, só existe Deus o que vem de Deus, Deus não criou doença, Deus criou o homem perfeito. Mas aí falar do outro pilar doutrinário, a verdade horizontal, o mundo fenomênico é projeção da mente. Então dizer, olha, faltou explicar que existe a projeção da mente. Então se existem aspectos imperfeitos como o adoecimento do homem, isso sim é uma realidade, uma contingência do mundo fenomênico. Então veja, aí você já fez, a gente fala, quantas linhas que tem que fazer de redação? Eu não sei quantas linhas, mas aí você vai, se você for desenvolver esse raciocínio completo, você vai ter que escrever numa prova real, você vai ter que escrever até no verso da prova, escrevendo detalhadamente. E aí você faz uma prova rica. E outra coisa para solucionar é que para publicar uma coisa assim, então é preciso que a pessoa tenha um conhecimento bastante aprofundado da Seichonoye e também esta percepção essa capacidade empática, vamos dizer assim, né? De se colocar na posição de um leitor leigo. Eu posso, conversando com outro preleitor, usar uma simples expressão. A gente brinca muito, né? É bom ser alegre, né? E um dia desses estava estudando com uns amigos e assim, meio descontraídamente, um colega falou alguma coisa que ainda não estava 100%, e ele, de brincadeira, ele falou, ele usou uma justificativa, assim meio já rindo, né? Ele usou uma justificativa. E aí, para continuar a brincadeira, para não quebrar a brincadeira dele, eu falei, olha lá, terceiro encobrimento. E aí, ficou tudo certo. Entre preleitores, você pode conversar dessa forma, porque a gente pressupõe que as pessoas conhecem os encobrimentos, e eu estava dizendo, o terceiro encobrimento da natureza divina é justificar os pecados. Agora, imagine se eu coloque num blog, alguém está justificando alguma coisa e fala, olha, isso é terceiro encobrimento. O que é isso? Nada, não quer dizer absolutamente nada para um leitor leigo. Então, essa percepção que a gente precisa ter para desenvolver bem esse tema. Então, não vamos incidir no erro de ficar tentando explicar como se estivesse fazendo palestra. Você tem que ser crítico mesmo. Isso aí, justamente, algumas pessoas já ouvi coisas, puxa, mas como é que eu vou criticar o mestre? Justamente, o que você está fazendo? Você está preservando o pensamento do mestre.
Você está preservando, inclusive, a imagem dele, porque aí vai assinado Masaharu Taniguchi. Para quem que é esse japonês que fala essa besteira? Se você colocar esse fragmento sem as devidas fundamentações. Então você, na verdade, é um protetor, um guardião da fidelidade que nós devemos ter para com o ensinamento da Seichonoye. Vamos passar para um outro tema similar aqui, que vai na mesma linha. O mestre Masaharu Taniguchi escreveu no volume 1 de Convite à Prosperidade, página 31, o mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados, porque eles nada mais são que ilusões falsamente criadas pela mente. Dependendo da forma de interpretar, esse pensamento pode levar alguém a acomodar-se em uma situação desfavorável ou até vir a ter prejuízo. Qual a sua opinião sobre isso e o que você pode fazer para solucionar o problema? Bem bacana esse texto, né? O mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados, porque eles nada mais são que ilusões falsamente criadas pela mente. Mas aí tem um problema também, ou não? Tem sim. E aí a pessoa normalmente se vai cometer o mesmo erro que a gente está tentando evitar. Sim, porque o homem é filho de Deus, você negando, não é isso. A gente tem que falar, olha, tem um problema aqui, porque se a pessoa se põe simplesmente a negar, ele pode até ter um prejuízo, ele pode ficar acomodado. Então, inicie a sua dissertação observando o seguinte ponto. Tomado assim, fora de contexto e sem o conhecimento prévio, é mesmo possível que alguém entenda que o ensinamento da Seichonoye seja para que, diante de qualquer problema ou dificuldade, façamos de conta que eles não existem e mantenhamos uma posição de resignação ou criemos em nossa mente uma situação fantasiosa e sem conexão com a realidade objetiva. Aquela coisa, não existe, não existe, e continuar cometendo os mesmos erros, porque a gente precisa aí tomar providências. Então é isso que a gente precisa apontar. Então a pessoa simplesmente ele tomar isso, basta negar, isso não existe. Digamos, a pessoa tem uma dívida. A dívida não existe. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Então o Dr. Katsumi Tokuhisa, ele era muito enfático quando a pessoa falava sobre dívida. Ele dizia, sem dívida, basta pagar. Mas esse basta pagar, a pessoa deve criar soluções novas. Ele deve partir para soluções criativas ou trabalhar mais, deve buscar alguma coisa, uma solução para isso. Então, na orientação pessoal, como do Dr. Tokuhisa, é justamente aquele da chacoalhada, mas uma coisa escrita, fora do seu contexto, realmente isso se torna bastante problemático. Explane sobre isso como introdução ao tema, ao redigir, deve apontar o problema. Portanto, não se trata de explicar o que o autor quis dizer, mas de indicar o problema textual. É preciso ser crítico e apontar que faltam informações, portanto, o texto é, de fato, problemático. Então, é isso que nós precisamos analisar dessa forma. Então, o texto, certamente, se nós pegarmos o livro inteiro, pegar o capítulo, ou o segmento anterior, posterior, nós vamos entender a coisa. Mas aqui, do jeito que está, não está bem. 2. Explane que se houver uma interpretação equivocada, o texto pode ser tomado como uma recomendação à passividade. Olha, virá uma força externa que vai resolver sua vida. Então, Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu a capacidade. Agora, Deus, na maioria dos casos, Deus resolve as coisas por nós através de nós. Deus só recorre ao extraordinário, a uma força sobrenatural, quando já esgotou os recursos naturais. E normalmente isso só ocorre quando a pessoa, em algum outro momento, já gerou mérito para isso, para receber uma intercessão divina, vamos dizer assim. No resto, nós temos que trabalhar para dar vazão a essa capacidade divina. O texto, por exemplo, fala de depressão econômica. Havendo depressão econômica generalizada, se o povo da nação e suas instituições, com vistas ao progresso, não se lançarem ao trabalho árduo e constante, certamente ocorrerá o agravamento generalizado da situação de depressão. Então, o povo tem que trabalhar, a gente tem que buscar uma nova solução. Então, nós vemos, por exemplo, falando de crise, em 1929 tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e isso acabou com o café. Então,
a minha mãe, que contava que era muito triste, as pessoas que ainda estão vivas naquela época, conta que era uma tristeza que via dia e noite aquela fumaça e aquele vermelhidão no céu, porque eles queimavam o café para conseguir obter preço internacional. Só que aí o Brasil foi procurar outros caminhos, foi trabalhando. Se ficasse chorando por causa do café, não sei o que seria de nós hoje. Nós hoje podemos nos considerar uma grande nação a partir do quê? De buscar outras alternativas. O Brasil, que tinha um produto importante de exportação, hoje em dia tem uma gama de produtos, não só de commodities, mas também produtos industrializados. A gente tem uma produção importante, participação importante, somos a 8ª economia do mundo, graças a procurar novos caminhos. Então, esse tipo de coisa a gente deve explicar, que o texto, separado assim, dá a impressão que está sugerindo uma passividade. Por se tratar de um fragmento, o texto não deixa claro que ele está falando de uma atitude do campo da fé. Então, dentro da fé, simplesmente acreditar que vai tudo dar certo, que o mal não existe, que ele vai desaparecer e vamos negá-lo. No mundo da imagem verdadeira só existe o bem. Não excluindo as atitudes e ações que devem ser realizadas. Desenvolva seu texto explicando detalhadamente este aspecto. Quer dizer, deixar muito claro que é preciso o trabalho, é preciso a atitude, é preciso uma atitude positiva diante disso. Quarto, ao afirmar que o mal, a infelicidade, a doença e a depressão econômica são ilusões, não deixa claro o que quer dizer com ilusão. Em certo sentido, a conjuntura do mundo fenomênico corresponde a um tipo de realidade objetiva. Então, em certo sentido, é realidade. E por isso, pode soar absurdo dizer que tudo isso é ilusão. Então, vai dizer que a pessoa está tendo uma ilusão, tipo de alucinação, e não é isto. O texto não deixa claro esse aspecto. E é importante que a gente enfatize isso. Em certo sentido, isso aqui já foi lido, devemos explicar como se estivéssemos afirmando que o leitor ou a sociedade em geral estivesse tendo, melhor dizendo, né? Então, os textos dá a impressão que está dizendo isso. Está afirmando que o leitor ou a sociedade em geral estivesse tendo algum tipo de alucinação. Mas existe uma realidade objetiva ao que o texto se refere. Então, uma depressão econômica? Sim, existe uma depressão econômica. A atividade econômica do país está reduzida, então a depressão ela se caracteriza por isso, então um problema de falta de atividade econômica, redunda em desemprego. Então nós não podemos simplesmente afirmar que isso é uma ilusão e a pessoa diz, como ilusão? Eu estou vendo isso. Às vezes a própria pessoa está sofrendo aquilo na pele. Então, esse texto não está deixando isso claro. Então essa análise crítica, justamente para preservar o pensamento do mestre Masaharu Taniguchi, para que fique claro aquilo que ele nos quer dizer com o que é a realidade do mundo da imagem verdadeira e o que é uma realidade com letra minúscula desse mundo presente. Então, isso que o texto acaba não nos permitindo. 5. Finalmente, é importante responder à pergunta do enunciado sobre o que fazer para solucionar o problema, isto é, o fato de o texto fora de contexto poder induzir as pessoas a erro. Para solucionar o problema do texto, deve conter um adendo explicando que, segundo o ensinamento, o mundo visível é um mundo que é formado primeiramente no mundo mental, portanto surge aquilo que reconhecemos como existente. Dessa forma, não devemos considerar como existente as aparências fenomênicas que se apresentam diante dos olhos como se fosse imagem verdadeira. Aqui é bom explanar claramente sobre imagem verdadeira e fenômeno. Então, essas explicações, elas se fazem fundamentais para que nós respondamos corretamente o texto. E assim, rapidamente, que o nosso tempo já está se esgotando, no livro Pensamento e Sabedoria, página 234, temos o seguinte texto: a mulher deve anular-se diante do marido, assim como o homem deve anular-se diante de Deus. Quando o homem anula-se diante de Deus, ele realiza perfeitamente o desejo do homem. Da mesma forma, quando a esposa anula-se diante do marido, mesmo sem ele pedir, ela passa espontaneamente a querer satisfazer os desejos do marido. Essas palavras podem ser tomadas como pensamento machista e depreciativo da mulher. Qual o seu ponto de vista sobre o texto em questão e, segundo a doutrina da Seichonoye, o que ele quer dizer? Então, alguma pessoa pode dizer, não, mas Seichonoye não é machista. Mas o texto remete a isso. Uma pessoa que não conhece vai achar, poxa, a mulher tem que se anular diante do marido. Então, tem que dizer isso, sim. E sabemos que a Seichonoye não é um ensinamento machista, mas nesse tipo de redação, nós estamos tentando defender a Seichonoye. Devemos ser frios e objetivos. Dessa forma, devemos admitir
pelo senso comum, o texto pode dar a ideia de que a mulher é inferior ao homem e que a ela caberia apenas submeter-se a essa condição. Explane sobre isso, apontando esse problema textual. Depois, em continuação, deve dizer que se concorda ou não com essa visão do senso comum e por quê. Explane sobre o caminho do céu e da terra, do ponto de vista do positivo e negativo. Para tanto, use referências de trechos de outros livros, do próprio Pensamento de Sabedoria. Então, sempre trazer o contexto, explicar o que o mestre quer dizer. Quer dizer, a mulher é um ser extraordinário que abrange, inclusive, o homem. Eu costumo dizer para os homens, né, que eu digo assim, olha, o homem nunca amadurece 100% emocionalmente, está sempre dependendo da mulher. Mas o texto não fala isso. Então, essas observações é que a gente deve ter nesse tipo de redação e depois as pessoas que vão fazer, efetivamente vão prestar exame, receberão esse material que eu estou utilizando aqui para que possam fazer uma melhor preparação, mas muita atenção nisso. Sejam críticos, tenham essa visão. Isso é justamente defender o legado para que do mestre Masaharu Taniguchi, para que as pessoas recebam a mensagem de forma sólida, consistente e possam, sim, transformar as suas vidas a partir do ensinamento da Seicho no. Então, isso não é só uma coisa para passar na prova, mas é para que nós tenhamos uma visão filosófica mais aprofundada e, sobretudo, possamos nos comunicar melhor com os diferentes públicos aos quais nós temos que nos dirigir. Muito obrigado, muito obrigado.